Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como aplicar a gamificação na educação. E você? Você sabe o que é gamificação? Essa prática ela diz respeito ao uso de elementos identificados nos jogos em diferentes contextos, como a sala de aula. Mas como aplicar então a gamificação na educação? Alguns exemplos envolvem aí a utilização de pontuação, envolvem ranking, medalhas, elementos que motivam mais os alunos e aumentam mais o engajamento deles nessas atividades propostas. Isso acontece porque os componentes presentes nos jogos, eles têm o poder de atração e essa atração geralmente é muito grande. E para entender melhor como funciona uma experiência gamificada em sala de aula e como aplicar a gamificação na educação, basta continuar assistindo a nossa aula. Pessoal, a gamificação. O que é a gamificação, então, na educação? Como funciona essa prática de gamificação? Antes de conhecer experiências gamificadas, é necessário que você entenda de fato o que é, como funciona e por que aplicar a gamificação na educação. O que isso representa na prática? Bom, a gamificação aplicada ao processo pedagógico significa implementar lógica, regras e design de jogos eletrônicos e analógicos, sim, para transformar a sala de aula em um espaço ali muito mais lúdico e atrativo. Conhecida como uma metodologia ativa, a gamificação ela tem um potencial para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e aumentar o engajamento dos alunos, transformando-os em agentes do próprio desenvolvimento. Quando os professores eles proporcionam experiências gamificadas, a sala de aula ela se torna um ambiente mais atraente e também desafiador. Nesse sentido, algumas vantagens são identificadas, por exemplo, como o aumento da participação dos alunos, o incentivo à criatividade, a melhoria na autonomia, o diálogo e também a resolução de problemas. Quais os benefícios dessa prática nas escolas? Ao associar conteúdos programáticos a diferentes desafios e missões, os professores colaboram para a construção de um ambiente que proporciona uma série de benefícios aos alunos, como comentamos aqui com vocês. Veja cada um dos benefícios possíveis com a gamificação nas escolas. Nós temos o primeiro, o aumento do interesse, pessoal. Como a maior parte dos alunos já está familiarizada com a dinâmica dos games, uma experiência gamificada tem mais chance de prender a atenção em sala de aula, especialmente em um contexto no qual as metodologias tradicionais são questionadas. Entre outras palavras, é muito mais fácil transmitir um determinado conteúdo por meio de desafios e missões, não é mesmo? Por isso, pessoal, a busca pela recompensa final faz os alunos a saírem daquela zona de conforto, para encarar então todas as etapas da atividade, o que aumenta o interesse pela matéria, certo? E o aumento também do engajamento. Muito bem, pessoal. Por alterar ali então as dinâmicas de aprendizagem em sala de aula e além de contribuir para aumentar o interesse dos alunos pelas disciplinas curriculares, a gamificação na educação, ela aumenta o engajamento e também a participação dos estudantes. Isso se explica pela aproximação com o universo dos jovens e pelo fim do ambiente lá, encaixotado, no qual a aprendizagem não é prazerosa, mas sim uma obrigação. E diante de missões desafiadoras, até mesmo os mais tímidos dos alunos, eles se sentem motivados para participar e cumprir as etapas estabelecidas no projeto. Tudo isso em função das sensações de prazer, de felicidade, leveza, proporcionadas pela brincadeira. Você já sentiu curiosidade por alguma novidade? Aposto que sim.
Pessoal, nessa aula não é diferente. Quando os professores eles apresentam dinâmicas inovadoras e criativas como um jogo, a curiosidade dos alunos já é acionada. É um fator que também contribui, né, para o engajamento nas atividades propostas, levando em conta que os alunos tendem a cumprir cada tarefa estabelecida para desvendar aí os seus enigmas, ok? Quebra de objeções. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. No formato tradicional de ensino, os professores são os únicos responsáveis pela construção do conhecimento. Por isso, muitas vezes os alunos eles se sentem até desmotivados, especialmente quando precisam ali aprender um assunto, né, mais complexo, um pouco mais difícil, com um pouco mais de dificuldade. Mas não se preocupe, quando os professores utilizam as dinâmicas dos games, tudo muda. Com a implementação de um jogo no processo de ensino, aprendizagem, os alunos eles recebem diferentes estímulos enquanto fazem a assimilação de um determinado conteúdo, certo? E, claro, nada melhor do que oferecer experiências aí inovadoras, criativas, né? Para desmistificar a ideia de que a escola é um ambiente chato e monótono. Isso, definitivamente, é essencial para mudar a concepção dos alunos sobre o processo de ensino-aprendizagem. Outro assunto que a gente pode estar falando hoje é a questão da aplicabilidade em todos os níveis de ensino. Mais uma questão, pessoal, interessante, vamos lá. A gamificação ela pode ser usada no ensino, né, de qualquer idade. Não importa se você leciona para a educação infantil ou para o ensino médio, saiba que essa metodologia ela se aplica muito bem a diferentes realidades. Basta conhecer o perfil de cada turma. Depois de ter aprendido um pouco sobre essas experiências gamificadas, você deve estar aí se questionando, né, sobre como aplicar a gamificação então na educação. Na prática, como é possível fazer isso? Como você sabe, a gamificação ela se aplica a todos os níveis de ensino, mas não para por aí. Olha só, essa metodologia ela também pode ser usada para ensinar todas as disciplinas presentes no currículo escolar. Ela é bem abrangente, né? E para criar experiências gamificadas, você só pode e só deve ter em mente que há uma série de técnicas disponíveis, como a narrativa. Pensamos nisso e reunimos aqui as principais estratégias para transformar a sala de aula em um ambiente mais atraente. Vamos lá? Olha só, nós temos então a primeira citação que vou colocar para vocês, que é a narrativa. A primeira dica, então, né, sobre como aplicar a gamificação na educação é investir na contação de histórias. A contação de histórias serve para ambientar os alunos no contexto de uma determinada disciplina. Essa técnica ela ajuda a soltar a imaginação, a despertar o interesse pela atividade proposta. Ok? A próxima é avatar. Como assim? Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Os avatares, eles representam personagens dentro de um jogo específico. E nesse sentido, para incentivar a imersão, é possível pedir para os alunos criarem representações de si, fazendo uso de elementos presentes no conteúdo da disciplina em questão, ok? Temos desafios e temos também as missões, né? A próxima dica, pessoal, sobre como aplicar a gamificação na educação é criar desafios e missões, sempre relacionados aí ao conteúdo estudado, ok? Dentro de um jogo não há nada mais motivador do que a possibilidade de vencer desafios e completar missões que podem levar os jogadores para a fase seguinte.
Na sala de aula, essa dinâmica é muito importante para manter o engajamento dos alunos nas atividades. Aqui, a gente quer destacar para vocês a importância de demonstrar essa progressão, ou seja, deixar claro que os alunos estão avançando no jogo e também na busca pelo conhecimento. Nós temos o outro item, pessoal, que são as recompensas. Tá aí uma outra dica valiosíssima para manter o engajamento dos alunos nas atividades propostas em sala de aula, é oferecer, claro, recompensas. Para tanto, basta criar um sistema de bônus ou até uma pontuação, que ofereça aí algumas vantagens. Esse momento também deve ser separado para dar feedbacks aos alunos que precisam saber onde estão acertando e onde estão errando. E dessa forma, a cada ação positiva é possível oferecer medalhas, adesivos, carimbos, avançar no ranking de melhores colocados. E lembre-se apenas de atribuir valor a cada recompensa conquistada como ponto extra na média final ali da atividade. Temos a competição, pessoal. Além de todas as dicas aí, apresentamos aqui outra sugestão sobre como aplicar a gamificação na educação, que é incentivar a competição saudável. E nesse sentido, indicamos a realização de desafios específicos para os alunos, pois a busca pelo primeiro lugar pode melhorar o desempenho do aprendizado, assim como acontece em um torneio, em outras competições. Uma outra questão que podemos estar falando é sobre os jogos eletrônicos e os jogos de tabuleiro. Vamos então falar sobre essa última dica, tá? Que é sobre aplicar a gamificação na educação, onde os famosos videogames e jogos de tabuleiro aparecem. Seja de forma analógica ou virtual, o uso desses jogos em sala de aula proporciona diversão, emoção e também aprendizado. E em relação aos jogos de tabuleiro, nós destacamos a possibilidade de desenvolver em sala de aula um jogo de tabuleiro do zero. Assim, é possível criar jogos 100% personalizados, desenvolvidos para todos os estudantes da turma, com base no conteúdo estudado. Gostou dessa aula? Siga as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, certo, pessoal? E nos vemos na próxima aula. Até mais!